7 horas mais 31 minutos. Confira os destaques desta quinta-feira. Mudança no calendário eleitoral. Câmara aprova em primeiro turno o texto base de proposta que adia as eleições municipais para novembro. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. São José dos Campos confirmou mais 2 mortes e tem agora um total de 95 óbitos. Jacareí também confirmou mais 5 mortes por Covid-19 e soma agora 37 falecidos pela doença. E o destaque esportivo é seu, Jairo Fortes. Campeonato Carioca. O Flamengo vence sem susto e está muito próximo de ganhar mais um título. E na retomada da economia, a Ford retoma as atividades na fábrica de Taubaté após 3 meses com a produção parada. E hoje nós teremos como convidado o presidente do CONSEG, que é o Conselho de Segurança da Comunidade Central de Jacareí, o CONSEG Centro, o Robson Bispo. Ele participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 32 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 2 de julho de 2020, uma quinta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, mesa de som, Robson Barros, bom dia, Robinho. Editoria do Esportes hoje, do Jairo Fortes. Reportagens, Ana Lúcia Ferreira. E a coordenação é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp. Já está liberado, hein? 974110125. Previsão do tempo. E para começar quinta-feira com o tempo mais xixelento hoje, né? O tempo mais xixelento, temperatura não deve passar hoje dos 20 graus, segundo o CPTEC. Probabilidade de chuva hoje é mínima. Hoje o dia clareou às 6h49, vai escurecer às 17h31. Nesta quarta-feira, o dia terá aumento de nuvens e rajadas de vento em alguns pontos. Há chance também de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde em alguns pontos do Vale do Paraíba e também no litoral, hein? As temperaturas estarão estáveis. Para amanhã, para sexta-feira a tendência é de variação de nuvens também na região do Vale do Paraíba. As temperaturas estarão amenas. Então hoje a temperatura não deve passar dos 20 graus. Estradas. 7 horas mais 34 minutos. Nesta quinta-feira vamos então conferir as informações das estradas, informações atualizadas. E os congestionamentos já começam a aparecer, hein? É verdade. Ana Lúcia Ferreira já chegando com os detalhes. Bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você e todo mundo que nos acompanha aqui pela Rádio Mensagem. É isso mesmo, viu? A movimentação muito mais intensa aí do que algumas semanas atrás, mas neste momento tem aí um bom caminho o motorista que sai da região do Vale do Paraíba, Taubaté, Caçapava e segue no sentido de São Paulo pela rodovia Presidente Dutra. Aliás, nesse exato momento, quinta-feira, 7h34 da manhã, a gente encontra aí o trânsito completamente livre, sem nenhuma dificuldade para o motorista chegando até a capital paulista. No sentido contrário também, o motorista faz aí um bom caminho, atenção apenas para a questão das neblinas, que estão mais acentuadas nessa época do ano. Ontem mesmo aqui na região de Jacareí, nós tínhamos aí uma grande fumaça, bem tarde da noite, essa fumaça toda que sobe, se acumula no céu ao longo de todo o dia por conta de queimadas irregulares que são realizadas, ela fica estacionada aí nessa região da própria cidade e depois desce contribuindo negativamente para a neblina, ou seja, junto à neblina, a fumaça, o motorista não consegue enxergar nada, o que pode causar muitos acidentes, sobretudo nesta época do ano. Mercado financeiro.
7 horas mais 35 minutos, para você não perder o seu compromisso, 7h35. Termina hoje o prazo para o trabalhador se inscrever para receber o auxílio emergencial, hein? Depois desta data, segundo a Caixa Econômica Federal, o site e o aplicativo serão utilizados apenas para acompanhar o pagamento do benefício ou o processamento do pedido. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, a partir de sexta-feira o cadastramento estará fechado. Esporte. 7 horas mais 36 minutos, abrindo a página esportiva nesta quinta-feira, 2 de julho. Ele apareceu. É o Jairo Fortes que está conosco. Oi, Jairo, muito bom dia. Bom dia, Doni. Bom dia, Ana Lúcia, Robinho. Tudo bem, meus amigos? Tudo tranquilo, tudo na santa paz. E com o amigo? Tudo bem, Doni. Você vai esfriando, né? Começando a pegar o frio aí, Doni. Parece que tá chegando, hein? Não, já chegou hoje, 10 graus hoje, viu, Jairo? Mas é pouco ainda, Doni. Frio psicológico, você sabe disso, né? Eu vou defender o meu amigo. Você para de provocar o meu amigo, hein? Não, alguém tem que defender o meu amigo, viu? Não é psicológico. Alguém tem que... São 5 contra 1. Só se botar uma blusa de flanela, um gorro, 4 par de meia, duas luvas, que você não sente frio. Aliás, hoje, o cenário era o seguinte, o pessoal de gorro, de máscara, de capote, capuz, você não conseguia ver nada, viu? O hotel é uma máscara, né? O gozar que você sai de máscara quando você, às vezes você precisa dar uma saidinha, fazer umas coisas, o pessoal até reconhece, não adianta nada da máscara, viu? Você sai tudo tranquilo, não, ninguém vai te conhecer. Você vai, Jairo, não sei o que, nossa, mas ter com máscara, não tem jeito, não. Não tem jeito, viu, Jairo? Não pode aprontar, tem que ficar certinho, né, Doni? É verdade, Jairo. Meu amigo, antes de falar do Campeonato Carioca, teve rodada ontem na fase de classificação, já vai definir os semifinalistas, né? Apesar que acho que o Flamengo já está com o título engatilhado. Vamos falar um pouquinho da volta do Paulistão, né? Ontem teve a volta do campeonato, liberação para treinamentos, ainda não está liberado para os jogos. Os clubes voltaram a treinar após 107 dias, quase 3 mil testes de Covid-19. A retomada dos treinos ocorre após ao menos 2.794 exames, né, feitos em 1.295 pessoas. Até agora, segundo relato, 18 atletas foram afastados, outros 40 tiveram contato com o coronavírus, mas estão recuperados e liberados. Bom, esse número tem de aumentar, né, Doni, à medida que os clubes façam novos resultados. Mas dar em volta o Paulista, questionado sobre o retorno, a federação fala em voltar até a terceira semana de julho, os clubes querem 30 dias de preparação, vai juntar aí com o Campeonato Brasileiro que quer voltar agora em agosto, com essa falta de data, né? Se esses campeonatos voltarem nessas datas que estão prevendo aí, vai ser um jogo atrás de outro, Doni. Essa é uma loucura, né, Doni? Vai ser um jogo atrás do outro, todo mundo aí querendo colocar aí as condições físicas em dia. Eu sinto uma questão, Jairo, da omissão da CBF nesse quesito todo, né? A CBF só quer saber do percentual de venda de jogador, mas ela, como deveria definir e coordenar toda essa volta dos times, né? Ela quer entidade máxima, né, Doni? Ela devia estar à frente disso aí, né? Mas, infelizmente, é um empurra-porra. Eles não tomam a frente, não coordenam, vai fazendo como dá para fazer. Na verdade, nem certeza você tem se o brasileiro começa em agosto realmente, pretende começar. São tudo chutados, né? Tudo datas aleatórias, mas na realidade você não tem nada definido porque você não tem um planejamento, não tem eles não sentam, não decidem nada, não resolvem nada, estão empurrando. O Carioca já está terminando aí, que foi meio na marra que começou, com o Flamengo liderando lá, e o Paulista, que está voltando agora, queria voltar antes. Quer dizer, tudo uma bagunça total. Vamos ver aí. Você disse bem, a CBF deveria estar no comando e organizar isso aí, mas esperar o que dessa CBF, né? Esse que você eles querem renda, quer dinheiro. Infelizmente é assim que administra o nosso futebol aqui no Brasil, viu, Doni? Aliás, o Jair, a gente fala, por exemplo, os clubes cuidam da sua comissão técnica dos jogadores com o teste do Covid. E os árbitros, que também vão fazer parte do espetáculo? Então, eu comentei semana passada sobre o protocolo, né, que foi solto aí, né? Tem 12 itens, se não me engano, no protocolo. E eu perguntei, eu fiz a seguinte pergunta e ninguém até hoje me respondeu. Quem não cumpriu o protocolo? Qual o clube que não cumpriu esse protocolo? O que vai acontecer com ele? Vai perder pontos? É a pergunta que eu faço. Vai ser multado? Porque existe um protocolo a ser seguido para poder ter esses jogos, sabe? Foi criado pelas entidades esportivas e médicos, né? Mas essa resposta não tem ninguém. E você vê jogos, muitos protocolos não estão sendo cumpridos. Não tem jeito. Futebol é contato, é garra-garra, é comemoração. Ontem mesmo estava sendo jogo
Aliás, joguinho ruim, viu, Doni, do Botafogo ontem, viu? 0-0 ontem contra a Portuguesa, né? E classificou pro empate. Um jogo muito fraquinho. O Botafogo estava voltando aí da pós-Marígua. Foi protesto, Botafogo e Fluminense. Um jogo horrível, Doni, 0-0. Tivemos também o jogo do Flamengo, que venceu o Boa Vista por 2-0. Uma vitória sem susto, com gols de Pedro e Gerson, né? O Flamengo venceu, avança para a semifinal e pode ser campeão, Doni, já sem ter a final, né? Porque foi campeão da Taça Guanabara, basta ganhar a Taça Rio, que não é nenhum absurdo, já levanta mais um título do futebol carioca, hein, Doni? Não vai ser novidade, né? Mas já tá nadando de braçada no Brasil inteiro. Imagina o carioca, né? Já voltou antes de todo mundo, né? Não, já chegou chegando, né? Já encheu mandando, né? Já chegou, sobrou ontem diante, não tinha o Boa Vista para apresentar um Flamengo, né? Com todo respeito que merece o Boa Vista. O Flamengo tem, você viu ontem no jogo o Gabigol, jogou o Pedro, tem elenco fraco, um grande elenco, tá já na final. Acredito, já me arrisco o Flamengo campeão carioca, não tem como segurar esse time do Flamengo, ainda mais no nível que estão no time do Rio e voltando para a temporada parada, né, Doni? Nessa quinta-feira, completando a rodada, Dona, joga às 17h30 Macaé e Fluminense. Às 20 horas tem o Vasco da Gama de Matureira e Volta Redonda e Resende. Dona, nessa quarta-feira, o Campeonato Espanhol, né? Tivemos rodada na Europa, os caras espanhóis, 14 de entrada, o Alves perdeu para o Granada por 2-0. O Valência perdeu para o Atlético Bilbao por 2-0. Às 17 horas, o Real Betis 0, Vila Real 2. O Real Valladolid 0, Levante 0. No Campeonato Inglês, às 14 horas, o Arsenal venceu o Norwich 4-0. O Bournemouth perdeu para o Newcastle 4-1. O Everton 2, Leicester 1. Às 16h15, o West Ham 3, Chelsea 2. E o italiano teve 6 jogos, vamos destaque 2 jogos aqui. Às 14h30, o Inter de Milão venceu o Brescia por 6-0. O Lecce, às 16h45, perdeu para o Sampdoria 2-1. Então, olha, só para... Uma coisa interessante que eu quero passar e lembrar, e a alegria da gente, a volta da Prainha, né, Doni? A Prainha está voltando lá, um trabalho feito para a Secretaria de Esporte, a Prefeitura, restaurando a Prainha, o Beira Rio lá. Você está brincando que está voltando? Sim, ficou anos, lâmpadas de LED instalado, pintura, arrumando a areia, a praia. Você vai me fazer chorar desse jeito, Jairo. Vamos voltar a ter eventos esportivos novamente na praia. Não, você está brincando comigo. Sinceridade. Você quer me emocionar hoje, Passe lá e dá uma olhadinha, você que está ficando bonito, Doni. Você está andando muito com o Luiz de Oliveira, não é possível, viu? Não, esse é mais pedido do Luiz de Oliveira, você sabe disso, né? Mas você quer me emocionar desse jeito aí. Não, verdade. Sabe por que eu falo isso? Joguei muito naquela prainha. Eu gostava muito de assistir, Doni, porque eu morava ali pertinho, né? Eu morava no Flórida, né? E eu puxava domingo de manhã e dar uma olhadinha, o pessoal jogando lá, participando, aquele movimento grande ali, recuperando a prainha por alegria de nós jacarienses aqui. E logo vamos ter atividade esportiva lá. E é o segundo bloco, eu vou estar com detalhes como é que está sendo feito isso aí, Doni. Bacana. Aliás, para mim, Jairo, a orla do rio aqui em Jacareí é uma das maiores riquezas da cidade. Se ela fosse totalmente urbanizada, desde a prainha, né, até a igreja Nossa Senhora Aparecida ali. Mas eu tenho essa visão, né, de que se fosse urbanizada desde a prainha até a igreja Nossa Senhora Aparecida, imagina um calçadão que seria ali, né? Ficaria lindo, né? Ficaria lindo, maravilhoso. Tem espaço, tem, né? Pode ser um projeto bonito ali. A prefeitura está trazendo o Instituto de Esporte de volta à prainha. É uma solicitação de muitos moradores, de muitos esportistas de Jacareí. Eu falei do Luiz, que o Luiz sempre combateu a prainha, eu também combati. Eu não sei por que ficou, porque tem os motivos, né? Não tem aqui. Não, o Luiz é traumatizado com a prainha, não é possível. Exatamente. É que ele aprendeu a nadar ali. É verdade, Jara. Ele aprendeu? Aprendeu a nadar, foi ali. Mas ele disse pra mim que lá é diferente de Santos, sabia? Sabe por quê? Por quê? Porque lá tem correnteza. Você tá uma graça hoje, hein, Jara? Não, mas ele me falou isso, sou obrigado a noticiar aqui, Doni. Você tá que nem o Nelson Rubens, você não segura nada, hein? Mexendo no gafela, daqui a pouco ele fica bravo, velho. Já manda umas coisas pra gente aqui. Mas essa notícia eu queria dar já em primeira mão, às 9 horas eu venho com mais detalhe como é que está sendo feito, uma ligação linda de LED, bem iluminada, pintura, restauração da areia. Um belo trabalho sendo feito ali e vamos ter ela de volta, viu, Doni? Tá certo, um abraço, obrigado, viu, Jairo? Valeu, hein? Valeu, Doni, até mais. Até mais, grande abraço, Jairo Forte trazendo as informações pra gente.
Olha, que notícia boa, né? Aquela horda da prainha, né? Quem hoje tem 40, 50 anos que não jogou vôlei, não jogou futebol na prainha, nos tempos idos, né? Ali tem que ser mantido ad eterno, né? 7h45, vamos então atualizar as informações aqui no nosso Jornal da Mensagem sobre o Covid aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Ana Lúcia Ferreira, antes do Covid, você jogou vôlei ali na prainha também, Ana? Bom dia. Bom dia, Dona. Eu até queria falar isso antes de falar do Covid, né? Agora eu voltei no tempo ali nos campeonatos que eram realizados pela Secretaria de Esportes na época, né? Campeonato de vôlei de praia. E a gente ia ali. Na verdade, eu era menor naquela época, eu só ia mesmo para assistir, né? Os maiores jogar, as meninas, né? Os maiores em idade e em tamanho também, né? E era realmente um momento muito feliz, foi um momento muito feliz aí da história de Jacareí, né? Uma pena que não tem mais esse tipo de atividade ali, de estímulo também, porque foram realmente momentos muito legais, né? Muito sadios, né? Para a cultura do esporte, também aí para presença de famílias naquela região. Uma pena, né, Dona? Quem sabe em breve a gente vê isso voltando também. Olha, eu queria falar aqui de números de Covid, Doni. As cidades da região metropolitana registraram novas mortes por coronavírus até às 6 horas da tarde nesta quarta-feira. São José dos Campos confirmou mais 2 mortes e tem agora um total de 95 falecimentos pela doença. Jacareí confirmou mais 5 mortes e soma agora 37 óbitos pelo Covid-19. No litoral norte, Caraguatatuba passa a ter 34 mortes pela doença, ao registrar mais uma nesta última tarde. E a cidade de Piquete também registrou a 2ª morte. Guaratinguetá registrou a 5ª morte. E Pindamonhangaba foram confirmados na cidade 2 óbitos. Os óbitos foram informados pelas secretarias municipais de saúde, mas eles ainda não constam daqueles balanços do governo estadual e federal. Em São José dos Campos, essas mortes foram de um homem de 61 anos, ao qual estava internado e veio a óbito nesta quarta-feira. No hospital municipal, o óbito foi de uma mulher de 42 anos apenas, que morreu no dia 29 de junho em Caraguatatuba. As mortes em Jacareí foram as seguintes, de 4 homens e uma mulher, sendo eles um homem de 64 anos que possuía doença renal crônica, outros 2 homens de 68 e 70 que tinham diabetes e outro idoso de 82 anos que continua com a doença, que tinha, né, a doença cardiovascular também e diabetes. A mulher de 95 anos que faleceu morreu em uma unidade particular de saúde, ela tinha Alzheimer e doença cardiovascular crônica. Lembrando que agora nós temos o seguinte balanço de casos positivos aqui na região. São José dos Campos tem 3.195 casos, recuperados são 1.997, internados na cidade são 59 e mortes até agora em São José são 95. E em Jacareí nós temos 621 casos da doença, recuperados são 384, internados são 27 e falecidos por Covid-19 em Jacareí até agora são 37 pessoas. Muito bem, então 37 óbitos em Jacareí e 95 óbitos em São José dos Campos. O que me chamou a atenção, Ana, em relação já ao número de casos confirmados em São José, como tem subido o número de casos confirmados em São José. Então 3.195 casos confirmados até agora e 95 mortes em São José, né? Então, e Jacareí, 621 casos. Tem subido bastante, hein, Ana? Sim, Doni, lembrando que esses casos são aqueles casos diagnosticados, né? Das pessoas que fizeram os testes. E por que elas fizeram teste? Porque em algum momento elas tiveram sintomas. Então esses são os sintomáticos, né? Que é aqueles que manifestaram sintomas. Então a expectativa é que pelo menos o dobro ou o triplo disso, de casos, nós tenhamos na cidade, né? Eu estou falando aqui de 3.195. Pode calcular aí sem nenhum medo de errar, pelo menos 6.000 ou até 9.000 pessoas contaminadas por conta da questão de ser assintomático, né? Muitas pessoas circulando, passando o vírus eventualmente, que nem sabem que tem o vírus, estão aí passando o vírus. Por isso que é tão importante usar a máscara sempre, para proteger aquelas pessoas que estão à sua volta e para proteger a você mesmo, né? Para que você evite aí, qualquer momento, colocar, né, a mão principalmente na boca, no nariz, nos olhos. Acho que as pessoas se policiam um pouco mais em relação a isso.
Mas é importante dizer, Doni, que a única forma de entrar o vírus no corpo é via mucosa, né? É via esses orifícios, olho, nariz e boca, né? Então, eventualmente, sim, o vírus pode estar no meu cabelo, na minha roupa, no meu sapato, mas eu não vou ser contaminada. Eu posso transmiti-lo, né, de alguma maneira, mas entrar em mim é somente via mucosa. Então, por isso que é importante fazer essa proteção adequada e principalmente obedecer à lei, que a partir de hoje nós temos então multa de R$500 para a pessoa física e R$5.000 por pessoa que adentrarem um estabelecimento sem o uso da máscara. Lembrando então que ontem foi apenas um dia de orientação para todo mundo aí se precaver, então a partir de hoje já está valendo, sem máscara na rua. Logicamente, se tiver a fiscalização, a pessoa vai ser multada. Mas ainda, Ana, que chama atenção a questão do protocolo de multa. Aí, se eu estiver andando na rua sem máscara, vai chegar o fiscal, bate nas minhas costas, senhor cavalheiro, me dá seu RG, seu CPF, vou montar uma multa aqui, como é que vai funcionar? Ainda não se sabe, né? Sim, foi justamente o que eu perguntei ontem para o Departamento de Fiscalização em São José, que a gente teve a oportunidade de entrevistar. Daqui a pouquinho o nosso ouvinte acompanha essa entrevista. E foi essa informação que ele deu, né, Doni? Que ele também não sabe, né, como que isso vai se dar, como que vai acontecer essa questão da fiscalização, né, por conta dessa dificuldade toda, né, do CPF. Como é que você vai fiscalizar o CPF, a pessoa física? Se a pessoa não quiser dar nenhum dado, né, vai obrigar ela a dar, vai chamar a polícia, né, é tudo muito, muito complicado, é muito difícil de enxergar nesse momento. Tá ok, então. Ana, você volta daqui a pouco com outras informações, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Então tá bom, então. O Jairo, hoje ele aguçou a memória afetiva dos jacarienses em relação à prainha. Tem muita gente mandando mensagem aqui da prainha, lembrando aí os velhos tempos de juventude. Joguei muito vôlei ali, às vezes nosso grupinho que comprava areia para jogar naquela quadra. Lembro ainda dos interbairros que infelizmente deixaram morrer. Joguei muito basquete naquela quadra, no Tito Máximo. Muita gente passou ali, passeou. Eu me lembro também num período de caiaque, né? Tivemos até uma descida de caiaque, uma época que limparam o rio, ficou bonito o Rio Paraíba. Aí fizeram uma corrida de caiaque também. Me lembro também que tinha uma balsa que limpava, essa balsa sumiu, essa balsa limpava ali aqueles captuvas, né? Tirava as captuvas, então mantinha a prainha totalmente limpa. Pois eu não sei o que aconteceu com a balsa, infelizmente, que nós tínhamos aqui essa balsa e ela fazia o trabalho de limpeza daquelas captuvas. Então tá aí a dica em relação à questão da hora da prainha, que mexeu com muita gente tinha acesso fácil, passava ali, dava uma olhadinha, uma espiadinha, aí gostava, brincava, e era um local muito bacana também. 7h53, e ontem condutores escolares procuraram a Prefeitura de Jacareí pedindo ajuda. A repórter Ana Lúcia Ferreira conversou com a condutora Janaína Aparecida Tavares Machado sobre este assunto. Boa tarde, meu nome é Janaína, eu sou conhecida como a tia Jana, sou condutora escolar há 12 anos na cidade de Jacareí e hoje eu venho falar um pouco sobre o transporte escolar. O transporte escolar hoje vem enfrentando um momento muito difícil. Nós tivemos a nossa renda, que muitas vezes vem exclusivamente do transporte escolar, reduzida em média de 80%, chegando até 100%. Hoje muitos dos nossos colegas estão passando necessidade até mesmo de alimentos. Nós tivemos o nosso auxílio emergencial do governo federal negado. Sendo assim, hoje nós fizemos uma manifestação na Prefeitura de Jacareí, buscando um auxílio para toda a nossa categoria. E os itens apresentados foram auxílio financeiro emergencial, cestas básicas para todos os condutores e monitores cadastrados na Prefeitura, linha de crédito junto ao Banco do Povo. Nós tivemos uma reunião, fomos atendidos por um representante do prefeito e agora nós vamos aguardar uma resposta. Hoje é dia 1º de julho. É o dia do transportador escolar. Transportador esse que está sem renda, sem sustento da sua família, perdendo seus veículos financiados, perdendo a sua dignidade. Hoje nós não temos motivos para comemorar. O que nos resta é apenas lutar.
Olha, no dia 5 de junho, então há quase um mês, a gente recebeu a seguinte informação da Prefeitura sobre esse assunto. Até porque nós já questionamos o próprio prefeito sobre esse assunto em relação aos condutores. E no dia 5 de junho veio a seguinte informação. Buscando diminuir os impactos da pandemia contra o novo coronavírus, atendendo a um encaminhamento da Associação dos Condutores Escolares de Jacareí, a Prefeitura Municipal, por meio de uma ação conjunta entre as Secretarias de Mobilidade Urbana, Desenvolvimento e Assistência Social, desde o mês de abril, vem ouvindo a categoria de autônomos e realizando trabalhos no auxílio das demandas. Como resultado desse trabalho, foram identificados os condutores em condições sociais mais frágeis, que receberam cestas básicas por meio do cadastro e trabalho da Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico prestou também toda a orientação documental para auxiliar os condutores a receberem o auxílio financeiro do governo federal, bem como a disponibilização de atendimento junto à gerência do Banco do Povo, no pátio da cidade, para os condutores que tiverem interesse e ter acesso às linhas de financiamento, que são estipuladas aí pelo órgão estadual. A Secretaria de Mobilidade Urbana suspendeu todos os prazos de vistorias e renovações de alvarás e flexibilizou as normas de funcionamento e utilização das vans escolares no município. Eu me lembro que o próprio prefeito falou sobre essa questão, né, que hoje, a lei que vigora em Jacareí, o transporte escolar pode fazer apenas transporte escolar. Então a ideia era flexibilizar para que não fosse apenas transporte escolar, mas também pudesse fazer outros trabalhos com a van. Então, portanto, esperamos aí que possa chegar num denominador comum e todos possam ser atendidos da melhor maneira possível também. 7h57, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Oito horas, muito bom dia. Já chegamos aí à primeira meia hora de informação nesta quinta-feira, 2 de julho de 2020. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da região. Vamos saber o que os jornais dizem nesta quinta-feira. Folha de São Paulo, mortos passam de 60 mil e reabertura congestiona UTIs. O jornal Estado de São Paulo, Câmara aprova adiamento das eleições para novembro. Correio Brasiliense destaca, vacina da China contra a Covid será testada no Distrito Federal. O Estado de Minas, se você trocar uma vida por 1 milhão de votos, você é uma barata. Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ataca o uso político da pandemia e promete testes em massa e descarta teleaulas. E o Jornal 0 Hora destaca, em ritmo atual, leitos previstos para a Covid-19 em Porto Alegre podem se esgotar até o final do mês, hein? E o Diário de Pernambuco, Sari é indiciada por crime que tem pena de 4 a 12 anos. Aquela história do crime da patroa que esteve envolvida com a queda do menino Miguel Otávio, de 5 anos, do 9º andar no Recife, que foi por um abandono de incapaz, hein? A Sari é a primeira dama da cidade vizinha de Tamandaré. Jornal Tribuna do Norte, eleições municipais de 2020 serão adiadas para os dias 15 e 29 de novembro. Jornal Valor Econômico, Câmara aprova adiamento da eleição municipal para novembro. Jornal O Globo, Câmara aprova adiamento da eleição municipal para novembro. Jornal Extra, última chamada para o auxílio emergencial, que é hoje, hein? E os jornais regionais destacam, o Vale, região ultrapassa a marca dos 7 mil casos do novo coronavírus. E o Diário de Jacareí também destaca aí o aumento da Covid-19 em Jacareí, subindo para 37 o número de óbitos em Jacareí. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque.
8 horas mais 2 minutos, 8 horas mais 2 minutos, e a Prefeitura de São José dos Campos endurece regras e multa em estabelecimentos que insistem em abrir no final de semana. Até agora foram 125 multas, 4 somente no último final de semana. A Ana Lúcia Ferreira conversou com o responsável da fiscalização e traz para a gente todos esses detalhes e também repercute o caso aí da possibilidade de multa já a partir de hoje em todo o estado. E lá em São José dos Campos, a Prefeitura tem endurecido as normas de funcionamento, de flexibilização aos comerciantes, principalmente aos finais de semana. Desde o último dia 25, eles estão proibidos de abrirem, de funcionar no final de semana. E, infelizmente, alguns comerciantes têm desrespeitado essas regras e recebido algumas multas também por isso. Nós vamos conversar agora sobre este assunto com o Fábio Paschini, que é diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais de São José. Fábio, bom dia, muito obrigado. Vamos começar falando, então, da quantidade de multas que a Prefeitura até agora aplicou desde o início da quarentena. Olá, Ana, olá a todos. Desde o início da quarentena, Ana, nós aplicamos 125 multas na regra da pandemia. Essas multas foram aplicadas em quais circunstâncias? Na maioria delas, por falta de cumprimento das regras da pandemia, principalmente a falta de uso de máscaras dentro dos estabelecimentos, ou por clientes ou por funcionários, por não ter álcool em gel disponível para todos, funcionários e clientes, e, em alguns casos, por acúmulo de gente dentro do estabelecimento. Isso tudo tem que estar sendo informado também na porta do estabelecimento, Fábio. Como é que tem sido essa orientação aí? Porque o uso de máscara a gente eventualmente vê, né? Proibido entrar sem máscara. Mas isso é regra para o município? Existe essa regra que o cliente ainda precisa ser lembrado da atitude dele ao entrar naquele comércio? Existe essa regra. Todo estabelecimento tem que ter na entrada a quantidade de pessoas que eles podem atender e as regras todas que eles têm que atender, inclusive o uso de máscara e o uso de álcool em gel. Isso tem que estar na entrada do estabelecimento. E o munícipe, desde o começo da pandemia, já vem sendo alertado de que, ao sair numa necessidade, sempre usar máscara. Existe também essa orientação em relação à metragem daquele espaço e quantas pessoas cabem dentro daquele espaço. Qual que é a orientação? A orientação dentro daquele espaço de venda ou de atendimento, seja uma pessoa, um cliente a cada 10 metros quadrados. Então você desconta os funcionários e só pode entrar um cliente a cada 10 metros quadrados. Se a loja, por exemplo, a parte de atendimento tem 40 metros quadrados, são 4 clientes no máximo. Agora, a gente teve aí alguns casos nesse final de semana em que comércios foram inclusive multados, né? Porque insistiram em funcionar no final de semana mesmo após a proibição. Como é que isso se deu? Isso foi via denúncia, 156? Como é que a Prefeitura teve acesso a isso? Não, alguns casos dessas multas foi por causa da fiscalização feita mesmo e alguns casos por denúncia. Principalmente aqueles eventos em chácaras, a gente conseguiu autuar por denúncia. E qual que foi a argumentação aí que os responsáveis por esses espaços deram quando a Prefeitura chegou ao local para fazer a multa? Eles informaram que sabiam, que não sabiam? O que eles justificaram? Na verdade, Ana, a gente não consegue identificar quem foi o organizador, porque a multa vai para ele. Então a gente faz a multa para o proprietário da chácara e alerta que todos ali estão incluídos nessa regra da pandemia, que poderiam ser multados individualmente. A gente sempre fala que a aglomeração é proibida. No caso de algumas chácaras, eles falaram que era festa de família, mas na verdade a gente viu na rede social que eles estavam inclusive cobrando ingresso e dando chamamento pela rede social para as pessoas irem para lá. Lembrando que nem festa de família não pode, né? Isso também não seria um argumento aí plausível, né? A gente está careca de saber que não pode fazer festinha nem festona, né, Fábio? Exatamente. Nenhuma atividade que gere aglomeração, se são parentes, se não são parentes,
essas atividades não são permitidas. Agora minha dúvida para você, para fechar a nossa entrevista. A gente vai ter aí a partir desta quinta-feira esta obrigatoriedade para o uso de máscaras em todos os locais públicos do estado de São Paulo, com multa inclusive para a pessoa física no valor de R$500 e R$5.000 para estabelecimentos que permitirem que pessoas entrem nesses locais sem a máscara. No caso dos estabelecimentos comerciais, fica claro que a prefeitura vai conseguir fazer essa autuação. Mas e no caso da pessoa física, Fábio, como que vai ser essa autuação? Essa abordagem vai contar com o apoio da Guarda Municipal? Se eventualmente o munícipe não quiser dar informações, como que a prefeitura vai localizá-lo, identificá-lo para fazer essa autuação e fazer seguir a regra, então, do estado de São Paulo? Olha, Ana, essa informação eu ainda não tenho como te dar, porque ainda não chegou essa regra para mim. Provavelmente, em cima da resolução do Estado, deve sair um decreto municipal que o prefeito deverá fazer, dando essas diretrizes de como fazer essa abordagem ao indivíduo, né? Porque nem sempre as pessoas têm documento na hora e fica difícil de fazer essa autuação. Agora, a dos estabelecimentos já começa a partir de hoje. Aquele estabelecimento que tiver um cliente sem máscara poderá ser autuado, e a multa correta, Ana, é R$ 5.025,02. Ok, Fábio. Muito obrigado aí pela sua atenção, viu? Bom trabalho para você e boa sorte também. Até lá. Endurecimento, né, das regras em São José dos Campos, Jacareí, todo o estado de São Paulo. Lembrando que a gente continua no meio de uma pandemia e os casos estão aumentando significativamente. De volta com você aí no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. 8h mais 9 minutos. E o Congresso Nacional aprovou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que altera as datas do calendário eleitoral deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. O calendário inicial, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro do ano passado, ele previa o primeiro turno em 4 de outubro e o segundo no dia 25 de outubro. A PEC, aprovada pelo Congresso, adia o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. O adiamento foi debatido pelo Congresso em audiências com especialistas e integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Então ficou assim o calendário a partir de agora. Com certeza deve ser aprovado também em segundo turno, né? A partir do dia 11 de agosto, emissoras ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena de cancelamento do registro do beneficiário. No dia 31 de agosto a 16 de setembro, é o período destinado a convenções partidárias e também a definição sobre coligações. Agosto e setembro. No dia 26 de setembro, prazo para registro das candidaturas. A partir do dia 26 de setembro, prazo para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e representação das emissoras de rádio e TV para elaborarem o plano de mídia. Isso no dia 26 de setembro. Após 26 de setembro, início da propaganda eleitoral também na internet. Então, 26 de setembro, início da propaganda eleitoral também na internet. No dia 27 de outubro, prazo para partidos políticos, coligações e candidatos divulgarem relatórios discriminando as transferências do fundo partidário do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Aí no dia 15 de novembro, primeiro turno da eleição, e no dia 29 de novembro, o segundo turno da eleição. Então, portanto, isso se nós tivermos realmente a queda da contaminação do Covid-19. Tudo isso também tem que ser avaliado. Esse calendário está sendo aí uma estimativa que nós estejamos aí num decréscimo da contaminação do Covid. Então, portanto, essa é a grande expectativa. Se realmente continuar caindo a contaminação do Covid e as internações e as mortes no nosso país, logicamente esse calendário será colocado em discussão. Agora, a pergunta que não quer calar. Imaginamos por hipótese, e temos que imaginar por hipótese, é claro, se a gente não consegue baixar essa pandemia, se a gente não consegue quebrar essa proliferação do vírus, como será essa eleição nesse ano? Eles nem pensaram nisso ainda, mas também tem que pensar. Porque vai prorrogar aí o mandato? Não tem como. Ou seja, por momento jogaram para novembro. Mas vamos admitir por hipótese que nós não consigamos aí reduzir essa proliferação do Covid.
Então a situação se complica ainda mais. Até porque você tem as pessoas de risco que não vão poder ir às urnas, não vão poder votar. E muita gente não vai sair de casa, até porque tem as regras para não sair de casa. Então é muito complicado. Mas por enquanto, está aí já o calendário montado e esperamos que a gente possa realmente ter aí esse decréscimo da contaminação do Covid para que as eleições possam acontecer ainda esse ano de 2020. Então, portanto, essa é a grande decisão do Congresso Nacional, que foi aprovada em primeira instância, e agora tem também o segundo turno para aprovação. 8h mais 8h12 agora, 8h mais 12 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre a Fundação Cultural aqui de Jacareí. A Fundação Cultural José Maria de Abreu abre inscrições para vagas em oficinas online. As informações terminam nesta quinta-feira, 2 de julho. E quem conta pra gente com detalhe é a repórter Ana Lúcia Ferreira. E a Fundação Cultural de Jacareí abriu inscrições para 300 vagas de oficinas culturais em diversas modalidades. Com a duração de 4 meses, elas vão acontecer entre julho e outubro. De acordo com a autarquia, as oficinas serão online, respeitando todas as exigências sanitárias e mantendo os aprendizes e oficineiros seguros. Quem traz mais informações para a gente é o presidente da Fundação Cultural de Jacareí, o Bruno Castro. Em vista do momento de pandemia, isolamento social, a Fundação Cultural avaliou quais seriam as modalidades de oficina com maior adaptação ao ambiente online. Por isso, divulgamos nessa semana aí 300 vagas para oficinas de diversas modalidades que podem ser feitas em casa, que a pessoa pode fazer tendo um celular, um computador. Então são oficinas de yoga, teatro, iniciação de violão, artes cênicas, gestão cultural, roteiro cinematográfico, capoeira, dança de salão e teatro. Então são oficinas bem diversificadas para a partir de 16 anos de idade, aí vai atender aí várias faixas etárias. Então a gente acredita que, além da diversidade de modalidades, a gente vai ter um acompanhamento aí dessas oficinas para também ter uma qualidade aí de participação de todas as pessoas aí que se inscreverem. Lembrando então, as inscrições serão realizadas nas plataformas divulgadas no site da Fundação Cultural de Jacareí, de 29 de junho a até 2 de julho, esta quinta-feira. A nova modalidade será organizada com salas virtuais somente para os inscritos e realizadas em tempo real via aplicativo do Google. As modalidades são as seguintes: yoga, teatro, iniciação ao violão, arte com ciência, gestão cultural, roteiro cinematográfico, capoeira, colagem, dança de salão e teatro com ênfase em humor. A oficina de dança de salão é direcionada para casais ou duplas. Já as oficinas de arte, consciência e gestão cultural são voltadas para pessoas do meio artístico. Mais informações no site fundaçãocultural.com.br. 8h mais 15 minutos e a Ford retomou as atividades na fábrica de Taubaté após 3 meses com a produção parada. A medida foi tomada para evitar a disseminação do coronavírus. A planta, que fabrica motores e transmissões, tem 790 trabalhadores, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Os funcionários entraram em férias coletivas no dia 23 de março e permaneceram afastados desde então. De acordo com a montadora, os trabalhadores deverão seguir novos protocolos como avaliação de saúde, verificação de temperatura e uso obrigatório de máscaras, além de itens de equipamentos de proteção individual. Também haverá modificações nas instalações, como a ampliação do intervalo nas trocas de turnos, para que uma limpeza adicional seja realizada, além do distanciamento entre os funcionários. Então, portanto, aí a Ford em Taubaté, com o retorno das atividades de 790 trabalhadores já a partir desta quinta-feira. 8h16, vamos a um breve intervalo, a gente volta já já com muito mais informação para você e você pode já deixar a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente dá uma passada das mensagens aqui no nosso WhatsApp para você saber quem é que participa conosco. Até já!
Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 20 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, nesta manhã de quinta-feira, né? Hoje é dia 2 de julho. A gente trouxe aqui a matéria, né, sobre o transporte escolar aqui de Jacareí, em relação ao pedido de auxílio, né, que a Janaína falou com a Ana Lúcia, e a gente deu aqui a informação dos procedimentos que a Prefeitura tem realizado e tem feito. E a Janaína nos passa aqui uma outra informação dizendo o seguinte, que primeiro esse auxílio para preenchimento do cadastro para o auxílio emergencial foi um absurdo. Ela diz que todos preencheram esse cadastro, mas como ela disse que foi negado justamente pela renda referente à declaração de 2018. Ela disse também que foram disponibilizadas 40 cestas básicas segundo uma lista passada pela associação. Ela diz que hoje a associação tem 164 condutores cadastrados e tem monitores que também são cadastrados. Isso soma quase 250 cestas. Já essa linha de crédito do Banco do Povo, devido às exigências do próprio órgão, nenhum condutor conseguiu essa linha de crédito até agora. Foi esse o motivo da manifestação de ontem. Ou seja, aquilo que foi colocado no site da Prefeitura até agora não chegou nada de concreto até os motoristas e também até os trabalhadores do transporte público. Então, portanto, aí a Janaína rebatendo essas informações, dizendo que esses auxílios ainda são incipientes, não chegaram até as pessoas interessadas também. 8 horas mais 21 minutos, nosso espaço agora para entrevista. Hoje o nosso convidado é o presidente do CONSEG Centro aqui de Jacareí, o Conselho de Segurança da Comunidade Central de Jacareí, o CONSEG Centro. E quem participa conosco ao vivo é o Robson Bispo, que já está conosco na ponta da linha. Robson, muito bom dia, muito obrigado por estar conosco nessa manhã de quinta-feira, hein? Bom dia, Doni, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Mensagem, que acompanham pelo rádio e pela internet. Eu sou o Robson Bispo, estarei com vocês nos próximos minutos. Nós que agradecemos a tua participação. Aliás, ô Robson, para quem já ouviu falar muito do CONSEG, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória no CONSEG, né? Qual que é o significado de participar do CONSEG, se ele tem pelo menos aí uma representação efetiva na comunidade. Com certeza, Doni. Os CONSEGs são grupos, né, de apoio à segurança pública. Aí nós constituímos aí um canal privilegiado de participação cidadã e da comunidade, onde nós temos que assegurar o fluxo das informações que sejam relevantes aí à Polícia Estadual, né? Tanto aos órgãos públicos, privados, e a função do CONSEG é o encaminhamento aí de toda a demanda que chega para a gente para os órgãos competentes, né? Fazendo aí a prevenção primária de uma segurança coletiva. Bom, e você há quanto tempo já faz parte do CONSEG, o Robson? Olha, no CONSEG, ativamente, eu tenho aí praticamente 2 anos. Eu era o vice-presidente do CONSEG, estou assumindo o CONSEG em plena epidemia, né? Que o meu presidente, que é o Adilson Guzmão, ele se afastou. Então, eu vim a somar com os demais membros do CONSEG. Eu sou presidente ali da Associação de Moradores do Residencial Santa Paula, e junto, né, levando as demandas e participando e vendo como funcionava, a gente aí está fazendo parte e executando esse trabalho no CONSEG. Tem tido efeito concreto? As reuniões têm sido colocadas em práticas? Você citou aí o Santa Paula, é um local onde se tinha muita reclamação aí por ser próximo aí da região aí do Rio Comprido, entre a Zona Sul de São José dos Campos também. O que é que tem de concreto em relação à segurança, o Robson? Tá, vamos lá. Eu vou falar como exemplo, né? Como que eu vim fazer parte do CONSEG e o que o CONSEG trouxe para aquela região leste. Para você ter uma ideia, hoje o CONSEG nos trouxe 80% de redução da criminalidade ali naquela região leste, tá? Com a implantação de vizinhança solidária e o programa Rua Segura, né? Porque antes, eu não, sendo só apenas presidente ali do CONSEG, do Santa Paula, eu tinha essa deficiência, e onde eu fui procurar um braço para acabar com a criminalidade.
Então, hoje, a vizinhança solidária, que é uma ferramenta utilizada dentro do CONSEG, né, com as suas diretrizes, mais o Rua Segura, que o COI foi instalado agora, porém, nós já temos há 2 anos, praticamente quase todas as ruas do Santa Paula é coberta por câmeras de vigilância. Eu vou dar um exemplo para vocês aí. Todos os membros do CONSEG hoje participam ativamente e fizeram acompanhamento da fase inicial do COI, né? E essa que foi tão sonhada e um grande avanço para a cidade de Jacareí, que é a ferramenta COI. Hoje o COI já está funcionando e vai auxiliar as equipes aí na mobilidade, tanto da Guarda Civil, Municipal, Polícia Militar, entre outros. Doni, tenho certeza que o COI vai trazer bons resultados em prevenção à criminalidade. Você citou 80% de redução somente com o Rua Segura, ou Robson? Com Rua Segura e o Vizinhança Solidária. Para você ter, faz 3 anos que eu moro no Santa Paula. Ali no Santa Paula, crime à mão armada. Nós tínhamos todo santo dia. Você entendeu? Chegou um ponto de terem assaltos os 7 dias da semana. E isso você pode ver com os investigadores da Polícia Civil e o acompanhamento da Polícia Militar. Faz um bom tempo que nós não temos índice de assalto à mão armada, né? A população, claro, é tudo uma mudança de comportamento, né? A população hoje tomou para si a responsabilidade de estar participando junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil. Nós fazemos a parte de monitoramento aí e não entra nada dentro do bairro que não faça a comunicação entre os moradores. Aliás, né, eu gostaria que até que o Robson Bispo, presidente do CONSEG Centro, falasse um pouquinho sobre esse Rua Segura. É voltar um pouquinho dos tempos idos, onde todo mundo se conhece e presta atenção no diferente que chega no meu pedaço, é isso? Exatamente. O Rua Segura, né, que é o Vizinhança Solidária, que é um programa da Polícia Militar, que hoje é uma ferramenta que está sendo bem implementada e utilizada, né? Nós trabalhamos com a mudança de comportamento dos moradores. Tá? Isso, tanto a Polícia Militar como os membros do CONSEG, os bairros aí que não têm a vizinhança solidária, pode estar solicitando, agora em época de pandemia, mais complicado, né? Mas quando voltarem as reuniões ou puderem estar entrando em contato conosco, para levar até o seu bairro, para nós darmos mais informação como funciona aí o comportamento, a mudança e até para colocar o monitoramento no seu bairro. Isso é muito útil, Odônio. É uma ferramenta que tem ajudado em todos os municípios do estado de São Paulo e outras regiões. E hoje tem a ferramenta do WhatsApp, né, que auxilia bastante, né, Robson? Auxilia bastante. Tá. Em relação, por exemplo, à questão aí dessa redução, aí você falou da mudança de comportamento. Isso que significa que nós também vacilamos muito, a gente também dá muita bandeira em relação a andar na rua e nosso posicionamento também, é isso, Robson? Com certeza. Você percebe que em outros locais onde não tem o Vizinhança Solidária, não tem o Rua Segura, não tem o Guarda Amigo, né, que é um projeto dentro da Guarda Municipal que funciona bastante. Nós não temos aí os 2 programas que trabalham em conjunto. Onde tem Vizinhança Solidária, não tem o Guarda Amigo, né? E o Rua Segura é um projeto privado que veio para ajudar e fortalecer isso aí. E o que acontece? Você verifica que o pessoal fica conversando na rua, né? Vai fazer uma visita, na hora de despedir, fica com o portão aberto ali, dando sopa para a bandidagem. E nós dizemos sempre, tanto nas reuniões do CONSEG como nos treinamentos, que o meliante, o vagabundo, ele não vai te assaltar, não vai assaltar aquela pessoa que está com a prevenção, né? Já está esperando. Pelo contrário, ele vai pegar o desprevenido, né? Ele não entra numa residência onde tem câmeras, tem cachorro, tem cerca elétrica. Ele vai procurar a facilidade. Então, se a pessoa está desprevenida, ali é uma presa fácil para a vagabundagem. O Rua Segura e o Vigilância Solidária tem como ser implantado também em outros bairros? Como é que funciona a metodologia? Vocês explicam, vocês vão até o local para dar orientação? Como é que funciona?
Isso que é interessante. A população, para você ter uma ideia, consegue ter mais de 30 anos, né? E nós costumamos dizer que a população ela precisa buscar essas informações, é muito importante. Consegue uma ferramenta tão antiga, a Polícia Militar hoje, a Polícia Civil, tanto a Guarda Municipal, está ali à disposição para dar esse apoio à população, e nós vemos que é pouco utilizada essa ferramenta. Nós fazemos as nossas reuniões uma vez por mês, toda terceira, quinta-feira de cada mês acontecem as reuniões do CONSEG. Porém, se você for no batalhão da Polícia Militar, procurar pelo delegado seccional, eles vão te informar que existe o CONSEG e para te auxiliar, né, no bairro que está com problema de criminalidade alta. Então nós conseguimos sim, né, a equipe, tanto os membros do CONSEG, junto com a Polícia Militar Civil, Guarda Municipal, entre outros, está levando no seu bairro, dando essas orientações, né, informando ali os grupos de tutores para reduzir a criminalidade nos bairros. Então todo bairro de todas as cidades que tem Polícia Militar, os órgãos de segurança, pode ter essas ferramentas implantadas no seu bairro. Em relação, ao Robson, sobre as reuniões do CONSEG, quem é que participa dessas reuniões? Olha, as reuniões do CONSEG, Doni, ali nós temos o comando da Polícia Militar, somente o comandante, ou ele está presente ou envia um representante para estar participando, representando o comando, delegado seccional, né, que é a Polícia Civil, Guarda Municipal, nós temos secretarias do Poder Público, que se for demandas referentes à segurança pública, como lâmpadas queimadas, mato que pode estar indivíduos escondidos, tudo que seja demandas referentes à segurança pública, nós temos secretarias ali para que possamos encaminhar as demandas da comunidade. Então, quanto mais o cidadão, né, pode ficar preocupado, porque todas as reuniões elas são fechadas, né, as atas são registradas e não é divulgado em local algum. Essas atas são enviadas apenas para a Secretaria de Segurança Pública. Não tem o nome do cidadão ali divulgado, então são reuniões realmente sérias e que têm a finalidade de proteger a comunidade. Ah, perfeitamente. Olha que interessante, né? A gente está falando do Santa Paula e Jacareí é uma cidade que cresceu bastante, eu acho que tem mais de 130 bairros, e tem uma amiga nossa aqui perguntando aonde fica o Santa Paula. Ela é lá do Nova Esperança, né? Do Esperança aqui de Jacareí. Quer dizer, o outro lado da cidade, a região leste da cidade. E o Robson iniciou a entrevista falando da região leste. Ou seja, para quem vai ali para o Rio Comprido, né? Indo para São José, na Zona Sul, praticamente passando o bairro Rio Comprido, né, Robson? Exatamente, Doni. O CONSEG Centro, ele compreende a ponte do Rio Paraíba, sentido São José, né, que daí nós temos o CONSEG Oeste, que já pega a região dela ali, que seria desde o Igarapés, Esperança, Nova Jacareí, e vem vindo, né? Então tem um outro CONSEG que compreende toda essa região. E é interessante que nós estamos ali no extremo leste, né, fazendo divisa com São José dos Campos, mas essa é uma região que a Polícia Militar, ela, hoje, com o COI, eles terão uma maior efetividade de atuação. E, falando em expectativas, né, Doni, da mesma forma que o COI foi um projeto tão sonhado aí, que hoje já é uma realidade, nós aguardamos aí com apreensão o sistema de monitoramento para a zona rural, né, que já está sendo desenvolvido aí pela FATEC de Jacareí. Também os membros do CONSEG participou das reuniões aí no Sindicato Rural, né, para atender já as demandas rurais, que nós chamamos do GPS rural, que são mapas inteligentes que vai vir para complementar o trabalho do COI. Então, em Jacareí já tem o burburinho nas redes sociais que as câmeras do COI estão vindo para multar. Se vocês verem o trabalho desse pessoal, que hoje está tendo 24 horas, tem gente que está ficando 18 horas ali com trabalho árduo, para colocar o COI no ar para funcionar, e as demandas, né, onde viaturas não podiam chegar, hoje irão chegar com o auxílio do COI, com certeza quando eles forem implantados aí o GPS rural, né, ele terá uma maior efetividade, porque onde as pessoas fazem o pedido e não conseguem chegar, porque a viatura
não tem acesso, vai facilitar muito nesse sentido, Doni. Olha, o Robson, se dá uma informação muito importante, que é justamente essa preocupação com a área rural. Então vai haver uma possibilidade das câmeras do COI ter acesso a imagens, logicamente, dependendo da tecnologia, dos espaços mais longínquos de Jacareí, então? Nas saídas de Jacareí já está previsto, sim, a ampliação. Agora, o GPS rural são mapas inteligentes, onde a polícia e a inteligência, quando for solicitado, né, tiver alguma ocorrência, eles puderem ir com mais certeza, porque hoje há muita reclamação nesse sentido, Doni. Quando tem ocorreu um crime em determinada área rural, é difícil a polícia chegar porque não tem mapa, eles não conseguem encontrar a localidade, que tem ainda muitas chácaras, sítios, fazendas, e fica difícil. E com esse projeto, né, do GPS rural, integrado junto ao COI, vai facilitar o nosso trabalho muito. E tenho certeza que na região do estado aí a gente vai estar saindo na frente. Você, então, pelo visto, acompanhou bem a implantação do COI, você tem muitas informações, parece que fala com conhecimento de causa, né, Robson? Ah, sim. Eu acompanho os membros, todos os membros do CONSEG, tanto a Dilson, o Milton, da parte do GPS Rural, tem acompanhado bastante. Então ali a gente é bastante dividido, cara. Deixar bem claro que todos os membros do CONSEG, ali somos pessoas que estamos ali como voluntários, então cada um tem a sua função. Nós não somos funcionários do CONSEG. Nós dedicamos o nosso tempo, né, em prol da população como um todo. Mas é muito gratificante você ver os seus projetos, né, saírem do papel e as coisas acontecendo, e vendo Jacareí despontando e Jacareí tomando a parte tecnológica em prol da população. Ou seja, muita gente questionava, né, o advento aí desses monitoramentos, que seria uma invasão de privacidade, as pessoas não teriam mais tranquilidade, mas parece que está vindo para ficar nesses monitoramentos eletrônicos, né? Não, com certeza, e vem para ajudar, para contribuir. Então, e nós costumamos dizer até nas reuniões, gente, fica tranquilo, câmeras não foram feitas para multar, até porque só será multado quem estiver errado. Ela está vindo para consertar, auxiliar e contribuir. Isso que é o mais interessante, né? Porque nós como membros do CONSEG, acompanhando diariamente a deficiência, né, que temos como ser humano, temos certeza que tanto essa parte tecnológica vem para somar. Bacana, então. O Robson Bispo, presidente do CONSEG Centro, dando informações importantes para nós em relação aí ao trabalho do CONSEG. E uma última pergunta para te liberar também, já que você tá na luta, tá na lida também, como todos nós, Robson. Mas muita gente que não consegue, que não tem informação e ouve falar do Conselho de Segurança da Comunidade do CONSEG, pergunta, eu posso ir para uma reunião e fazer perguntas para os comandante da PM, Polícia Civil, ou seja, eu tenho essa autonomia, eu tenho essa igualdade de conversar com esses comandantes das forças públicas? Não só pode, como deve. E tem pessoas que frequentam o CONSEG já há bastante tempo, né? Você vê que quando você vai para a reunião do CONSEG, você vê carinhas conhecidas, né? E claro, são em bairros que têm certas deficiências, e quando acontece uma segunda demanda, leva direto para o CONSEG, porque sabe que ali ela será tratada com o devido respeito, né? Então, se o morador, o munícipe, começar a ir às reuniões do CONSEG, vocês vão ter aquele trato de igual para igual e ver que somos pessoas comuns, que estão ali com cargos respectivos, né? Da Polícia Militar, Polícia Civil, e você vai ter aquela liberdade de expor o seu problema. Tá ok, então. Robson Bispo, obrigado aí pela sua participação conosco. Foi muito legal essas informações que você nos passa, informações importantes em relação à questão da segurança de Jacareí. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho, hein? Obrigado, Doni. Eu posso fazer alguns agradecimentos, Doni? Pois não. Tá, Doni. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, aos membros natos do CONSEG. E sem eles, com certeza, o Conselho seria deficitário. Tem o comandante da Polícia Militar, que está assumindo o 41º BPMI, né? Que é Batalhão de Polícia Militar do Interior, o Tenente-Coronel Flávio José Pires. Agradecer também ao comandante anterior, o Capitão Alisson Mazzoni, que fez um trabalho excepcional, ajudou a Dilson aí
a fazer a implantação do Vizinhança Solidária em alguns bairros, que foi para São José e com certeza ele dará aí continuidade no projeto de Vizinhança Solidária. O delegado de Polícia Civil, Cláudio Boto, né, e que comanda praticamente a seccional da região toda aí, que participa conosco ativamente nas reuniões do CONSEG, a Coronel Nicolucci, que deixou a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, e dá as boas-vindas aí ao Tenente Veterano da Polícia Militar, o Adriano Santos, que assume essa secretaria e já vem fazendo um trabalho excepcional aí junto ao COI, né? E aos meus companheiros, eu não posso deixar, Doni, de agradecer o pessoal do CONSEG, né, minha diretoria, tanto a Adilson, que está afastado, né, que fez um trabalho excepcional, eu como vice dele, eu falei que vou honrar, né, dando continuidade aos trabalhos aí do CONSEG, a Tereza, que é sua amiga, o Milton, né. A Tereza é amiga do mundo, né? A Tereza é amiga do mundo. A Tereza é excepcional. O Milton, que faz um trabalho excepcional em Jacareí. Eu sou filho de Jacareí, voltando para Jacareí, mas estou em São José. Minha vida política praticamente é em São José. O meu amigo Joel e todos aí que colaboram para um CONSEG forte, um CONSEG justo e um CONSEG que traz aí um trabalho efetivo para a população. E convidar toda a população de Jacareí, né, e das outras regiões que procurem os seus devidos CONSEG, deixar aí o convite para quem quiser trazer a sua demanda, né, referente à segurança pública, deixar bem claro. Por enquanto nós não estamos tendo as reuniões presenciais, mas por causa da epidemia, mas quando retornar, teremos o prazer aí de receber os munícipes com suas demandas e fazer um melhor trabalho aí. Obrigado a todos pela atenção, eu que agradeço pelo espaço aberto aí, e deixar mais uma vez falando aqui que as nossas reuniões são toda terceira quinta-feira de cada mês. Então, se voltar em setembro aí, cairá no dia 17. Tá ok, então. Obrigado. Bom dia para você. Obrigado, Robson. Um ótimo dia, meus queridos. Ótimo dia. O Robson Bispo, presidente do CONSEG Centro, que é o Conselho de Segurança da Comunidade Central de Jacareí, conversou conosco. Olha, falando e dando informações importantes aí sobre a questão de segurança, né? Logicamente, uma expectativa muito grande aí com o advento do COI aqui em Jacareí. 8h42, vamos a um breve intervalo, Robinho. Já voltamos com muito mais informação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h45. Esporte. Segundo bloco esportivo, vem Jairo Fortes com as informações. Alô, Jairo, chega mais. Voltando ao Jornal da Mensagem, para comentar os esportes em Jacareí. Amigos, a pandemia está dando trégua. A cada dia, mais casos e mortes pelo Covid-19 em todo o mundo. Mas aos poucos, vai melhorando, é só termos fé. A Secretaria de Esportes, junto com a Prefeitura, trabalhando para a recuperação de áreas esportivas de Jacareí. Aqui vai uma boa notícia, depois de muitas tristes. Por esses dias, a empresa contratada pela Secretaria de Esportes e Prefeitura de Jacareí deve finalizar a entrega do campo de Jardim Paraíso com vestiário, para a entrega para a comunidade da região. Campo do Colônia voltará a obras a partir do dia 13 de julho. Será construído um gabião para conter futuras erosões e terminar o plantio de gramas, instalação de lambrados e do vestiário. Prainha está de volta. Saudade dos eventos nesse local. Já estão revitalizando todo o espaço da Prainha e o Beira Rio. Troca de iluminação por LED, aumentando a economia de energia, melhorando e aumentando a segurança. O campo de areia foi reestruturado e uma quadra multiuso para a prática de futevôlei, vôlei de praia, vôlei de areia e tênis de praia. No espaço Beira Rio, iluminação total LED, pintura da quadra, troca de alambrado e manutenção da quadra de areia. Estamos retornando aos amantes participantes de esportes, Prainha, toda restaurada para suas atividades. Uma boa notícia para as atividades esportivas de Jacareí. Já estava na hora. Abraços, amigos do Jornal da Mensagem. Volta às 10h30 com mais esportes. Valeu, Jairo. Um abraço para você. Tá aí essa informação importante, né? Revitalização da Prainha. Quem sabe, né?
Eu me lembro que eu sempre falo aí para as pessoas, é um grande sonho, né? De ter toda aquela orla do Rio Paraíba urbanizada, né? Que seria um grande centro, poder fazer caminhada, passear, sentar ali nos bancos, finalzinho de tarde, seria muito bacana. E logicamente aquela prainha ali com toda a garotada usando e utilizando aquele espaço aberto, que é o que nós tivemos na nossa época, né? Aquela infância romântica, nós tivemos até uma infância romântica, né? Hoje está muito mais sério tudo, é muito mais difícil, mas Jacareí não pode se privar desse privilégio, né? Jacareí é uma das poucas cidades que tem um rio desse porte que passa no centro da cidade. E esse rio que passa no centro da cidade tem que ser capitalizado a seu favor, né? De forma positiva, ou seja, de forma que possa ser urbanizado, melhorado, para que as pessoas possam realmente usar aquela beleza do Rio Paraíba como um cartão postal de fato como ele é, né? Não como um estorvo, mas sim como um cartão postal como ele é. Então Jacareí é uma cidade privilegiada por conta disso. Tem um Rio Paraíba que passa no centro da cidade e pode ser utilizado aí de forma turística também. Isso não é impossível. É questão aí justamente de planejamento e logicamente aí de colocar aí nos planejamentos futuros para os próximos governantes, para que um dia Jacareí possa ter realmente uma orla planejada no Rio Paraíba do Sul. 8h48, vamos a mais um intervalo, Robinho, a gente volta já. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 51 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, nesta manhã de quinta-feira, para destacar que o agendamento para a vacinação antirrábica retorna na próxima segunda, dia 6 de julho. O agendamento para a vacinação contra a raiva dos pets do município Cães e Gatos será retomado na próxima segunda-feira aqui em Jacareí. O agendamento prévio deve ser realizado com a Diretoria de Vigilância à Saúde, de segunda a sexta-feira. Daqui a pouco eu passo o telefone para você, hein? Já a aplicação da vacina antirrábica continuará sendo realizada na unidade de observação animal, na rua Bom Jesus, no bairro Cidade Salvador. Vale lembrar também que nesse período de pandemia os proprietários devem usar máscaras quando forem levar os animais para serem vacinados. A raiva é uma doença viral que normalmente é transmitida ao homem por mordida, arranhão ou lambida de um animal infectado. A taxa de letalidade entre humanos é muito alta. Então, agendamento para vacinação contra a raiva dos pets no município Cães e Gatos será retomado na próxima segunda-feira. Então, anote o telefone 3955-9623. 3955-9623. Você pode ligar e fazer aí o seu agendamento para vacinar o seu cãozinho ou o seu gatinho. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h mais 53 minutos e um assessor da vereadora Márcia Santos testou positivo para o Covid-19. Segundo a Câmara de Jacareí, a parlamentar e o gabinete ficarão sob isolamento social por 14 dias, hein? Devido ao fato, a vereadora Márcia Santos não participou da sessão realizada ontem. A parlamentar afirmou, no entanto, que já realizou o exame de detecção do vírus e que o resultado foi negativo. Ontem, a Câmara adiou por 15 sessões o projeto do vereador Paulinho dos Condutores, que obriga a disponibilização dos intérpretes de Libras, que é a língua brasileira de sinais, em unidades de saúde públicas e privadas. Com adiamento, a proposta deve voltar à pauta no dia 14 de outubro. Então, portanto, este era um projeto que foi colocado em discussão ontem, e esse projeto, então, foi adiado a pedido do próprio autor, que é o Paulinho dos Condutores. Então, portanto, já o segundo gabinete, né? O primeiro gabinete foi do vereador Arildo Batista, né? Que, no caso, o vereador Arildo Batista testou positivo e, logicamente, todo o gabinete teve que ser colocado em quarentena. E agora o gabinete da vereadora Márcia Santos
do PL testou também positivo aí para o Covid, uma assessora e um assessor, né? E no caso aí a vereadora Márcia Santos disse que fez o teste e por enquanto deu negativo, o exame deu negativo para a vereadora Márcia Santos. Mas tem que ter, né? Aquele período de quarentena e também de tranquilidade para que não passe para outros membros ali da Câmara Municipal de Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 55 minutos. A gente está caminhando para o finalzinho do jornal. Deixa eu dar aqui uma nota de falecimento. Com pesar, comunicamos aí o falecimento do Monsenhor Ernesto Cunha, pároco emérito da paróquia Nossa Senhora da Soledade, ali no bairro Vista Verde, em São José dos Campos. Devido à pandemia do coronavírus, não haverá o velório e missa de corpo presente. O sepultamento será de forma privada, daqui a pouquinho às 10 da manhã, no cemitério Horto da Paz. O padre Ernesto, né, o Monsenhor Ernesto, para quem não se lembra, no finalzinho do ano passado, né, no dia 16 de setembro do ano passado, ele completou 100 anos. Tá? Ele completou 100 anos, o Monsenhor Ernesto da Cunha. Ele completou 100 anos. E detalhe importante, né? Ele passou também aqui por Jacareí, também foi pároco aqui na cidade de Jacareí. E o padre Ernesto, ele estava, logicamente, para quem não se lembra, né? Sempre quando nós tínhamos a caminhada dos romeiros, o ponto, né, de apoio aos romeiros, em alguns momentos ele também ia até o ponto de apoio aos romeiros, para justamente ele dar ali um apoio aos romeiros que iam a pé até o Santuário Nacional de Aparecida. Então, o padre Ernesto, para você ter uma ideia, ele atuou como vigário nas igrejas Santo Antônio, em Paraibuna, Imaculada Conceição, aqui em Jacareí, Nossa Senhora do Patrocínio, em Igaratá, e Santa Isabel, na cidade de Santa Isabel. Então, noticiamos aí o falecimento do Monsenhor Ernesto Cunha. Os nossos sentimentos aí a todos os familiares e o agradecimento, né, ao Monsenhor Ernesto Cunha por tudo que fez por nós aqui na nossa Diocese de São José dos Campos. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 57 minutos e a Embraer anunciou a doação de 25 aparelhos que ajudam na prevenção da propagação da Covid-19 pelo ar para o Hospital Municipal de São José. O anúncio foi feito ontem pela fabricante de aviões. O sistema ele foi desenvolvido por uma empresa especializada em soluções de ar-condicionado para a área da saúde, em parceria com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, e deverá chegar da cidade nos próximos dias. Segundo a Embraer, a tecnologia evita a propagação do novo coronavírus entre os leitos de um hospital por meio de um processo chamado pressurização negativa. Nele, a pressão do ar do quarto é controlada abaixo dos demais ambientes do hospital, enquanto um exaustor direciona o ar contaminado para um filtro de alta eficiência e com lâmpadas germicidas. Então tá aí, né? A Embraer aí fazendo essa doação. Quem sabe aí não faça doação para algum hospital aqui também de Jacareí, né? A Embraer, já que nós temos tantos funcionários da Embraer que moram aqui em Jacareí, também contribuindo ali, seria importante uma doação dessa para um hospital aqui da cidade também. E além de São José, outras cidades receberam essa doação da Embraer. 8h58, vamos então para a nossa redação de jornalismo, para fechar, com a Ana Lúcia Ferreira. Oi, Ana, pois não? Sim, Dona Urban, lá em São José dos Campos, realiza alguns testes para esta semana do projeto de iluminação cênica da Ponte Estaiada. Todas as noites o local vai ficar iluminado das 6 da tarde até as 6 horas da manhã do dia seguinte, sendo que das 21 horas até a meia-noite, a cada 30 minutos, por 5 minutos, será feita aí uma apresentação das funcionalidades da iluminação cênica. O sistema instalado permite o seu monitoramento à distância por meio de computadores ou de aparelhos celulares, e sendo assim, os dois diferentes tipos de iluminação, abaixo da ponte do Arco da Inovação, poderão ser acionados à distância, o que permite ao programador alterar também as cores da iluminação, que poderá ser temática. No momento, a iluminação terá a cor verde em homenagem e agradecimento aos profissionais de saúde, importantes em todos os momentos e principalmente agora, no combate ao coronavírus. Há a possibilidade também, segundo a Prefeitura, de opção por uma única ou várias cores que poderão ser mudadas de acordo com as definições feitas
pela administração municipal. A Urban também foi responsável pela instalação da iluminação ornamental de todo o projeto do Arco da Inovação, seu entorno e passagem de pedestre e pela reurbanização no entroncamento do arco. A Prefeitura até agora não divulgou quanto vai ser gasto de iluminação e energia nesse projeto de iluminação da Ponte Estaiada. 8h mais 59. Deixa eu fazer uma correção aqui. O projeto do vereador Paulinho dos Condutores, que obriga ter intérpretes de Libras, língua brasileira de sinais, em unidades de saúde públicas e privadas, o adiamento não foi a pedido do vereador Paulinho, autor do projeto. O adiamento foi a pedido da vereadora Patrícia Giuliani. Tá? O vereador acabou de avisar agora que ele foi contra esse adiamento, mas a Patrícia Giuliani que pediu esse adiamento para mais discussão sobre esse assunto. Então, portanto, o Paulinho dos Condutores não pediu adiamento, e sim a vereadora Patrícia Giuliani. Com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Daqui a pouquinho também, outras informações nós teremos aqui sobre o falecimento, né, do padre Ernesto Cunha, né, o falecimento do padre Ernesto Cunha. O velório, o sepultamento acontece daqui a pouquinho às 10 horas da manhã. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, fiquem na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.